Seja muito bem-vindo a 10 Instante. O nosso convidado de hoje é o professor João César das Neves, autor da mais recente obra As 10 Questões da Recuperação. Senhor professor, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui. Obrigado. Este livro, enfim, lançado num timing também propício à discussão, na altura em que a Troika chega a Portugal, no momento da 7ª avaliação, é muito pertinente, e eu digo-lhe isso porque o professor fala muito aqui e coloca a questão: será que Portugal está condenado a uma geração de sacrifícios? E esta é a minha primeira questão que eu lhe coloco. Estamos ou não condenados a uma geração de sacrifícios? Não, não estamos. Enfim, podemos estar se quisermos, mas depende de nós. Eu acho que é importante clarificar as coisas. De facto, o Portugal neste momento está debaixo de uma barragem de contra-informação, de influências, porque há muitos grupos a serem, digamos, apertados pela austeridade, e esses grupos estão a passar para a opinião pública uma enorme quantidade de imagens que têm como finalidade defender os seus interesses. Portanto, há um choque enorme de objetivos diferentes. É normal nestas situações de crise que isso aconteça. Agora, a consequência disso é que as pessoas andam aos papéis, quer dizer, as opiniões são as mais variadas, as mais intensas, as mais dramáticas, muita gente é muito assustada. Portanto, de facto, o objetivo deste livro é simplesmente esclarecer as pessoas, acalmar um bocadinho as pessoas, ver a situação não é fácil, não vai ser fácil, portanto, ninguém está a dizer que vai ser uma saída milagrosa. Agora, ninguém sabe fazer previsões a uma geração. Nós podemos fazer previsões para os próximos 2 anos, para o próximo ano, 2 anos. É uma crise de situação conjuntural. Portanto, estamos a falar de uma situação onde nós começámos a ajustar em abril de 2011, fomos, aliás, o último país a fazer isso, e o ajustamento, ninguém está a prever que demore 5 anos. Estamos a prever que demore 1, 2, 3, não é? Portanto, já temos disto 1 ano e meio, falta mais um tanto. Ninguém sabe muito bem. Pode ser mais cedo, pode ser mais tarde. Nestas alturas, a incerteza é muito grande. Agora, falar neste momento em geração é simplesmente manipular as pessoas. É verdade que há outras coisas que estão a acontecer no mundo, e também tento organizar essas questões, são mais vastas, e já não tem a ver com esta crise, é outra coisa que vai levar, certamente, a muitas ameaças. Em todas as épocas sempre houve ameaças, portanto, não é mais nem menos que nos outros tempos. O professor enfim, falou exatamente há 1 ano e meio. Há 1 ano e meio foi exatamente a altura em que lançou o seu primeiro livro, enfim, desta coletânea, que eram as 10 questões da crise. O que é que mudou neste ano e meio, professor? O que é que mudou e o que é que fez com que escrevesse as 10 questões da crise há 1 ano e meio e agora as 10 questões da recuperação? Eu escrevi o livro antes da Troika chegar, nem sequer sabia que a Troika vinha. Foi uma surpresa, enfim, a Troika já veio depois do livro sair, mas o livro tinha sido escrito antes. E o meu objetivo nessa altura era também esclarecimento, portanto era para as pessoas perceberem. Lembra-se, nessa altura tínhamos uma crise que era uma crise mundial, havia um Lehman Brothers, tinha a falência, e à volta disso tinha havido uma enorme quantidade de confusões, e o objetivo era também explicar essa crise, e depois a outra que Portugal levou por tabela. Enfim, nós não estivemos muito envolvidos na primeira, mas fomos estrelas da segunda, da crise de 2010, não da 2008 dos bancos americanos, mas da 2010 das entidades europeias, dos orçamentos europeus. Aí fomos uma das estrelas, junto com a Grécia e a Irlanda. E, portanto, eu precisava de explicar essas coisas para as pessoas, enfim, saberem mais ou menos que na altura já havia uma enorme quantidade de confusões e de ideias. Não estávamos no estado em que estamos hoje. A situação é completamente diferente. Portanto, de facto, em 1 ano e meio mudou muita coisa, essencialmente porque finalmente começamos a tomar juízo. Quer dizer, o objetivo do outro livro era chamar a atenção: é preciso fazer qualquer coisa. Uma crise. E o professor agora, nesta questão aqui, e quando fala muito da recuperação, o que é que acha que neste momento está em cima da mesa para nós recuperarmos? Quando isto temos que entender a crise, porque eu digo isto porque realmente há muita informação no ar e as pessoas estão a perder a confiança, não é? Mesmo quem não entende de economia, perante os dados que saem, está uma grande desconfiança no mercado. O que é que acha que é necessário, professor, fazer também para ajudar nesta recuperação, que de outra forma não é possível sem confiança? Não é? Bem, a primeira fase, que foi aquela que já tivemos a viver, era estancar a sangria. Nós estávamos com uma situação de descontrole completo. Fomos de joelhos à Troika, porque fomos o último a perceber, o último país do mundo a perceber que havia uma crise, que era preciso apertar a sério, e portanto a primeira questão era essa. Estamos agora a chegar à segunda fase, que é, enfim, que está nestes dias, aliás, em grande debate, que é começar a alterar a estrutura. Quer dizer, tapar um buraco, uma sangria, como eu dizia. Já fizemos 3 vezes ao longo dos últimos 10 anos. Nós tivemos três crises orçamentais, uma com o engenheiro Guterres no final da década passada, do século passado, depois outra com o Dr. Durão Barroso em 2013 e outra em 2005 com o engenheiro Sócrates. Esta é a quarta. E das 3 anteriores disse: vêm aí sacrifícios, mas pronto, depois resolve-se. Era mentira. E era mentira porquê? Porque nunca se chegou a esta segunda fase. Portanto, cortaram-se salários, aumentaram-se impostos, é sempre a maneira fácil de tapar a coisa, o buraco no curto prazo, mas nunca se chegou a mudar o Estado.
Será que é desta? Ninguém sabe. O professor acredita que, portanto, esta 7ª visita coincide com uma mudança estrutural? O professor acredita que vai existir uma mudança estrutural e, nomeadamente, que o setor Estado vai ser tocado? Eu diria, nesta 7ª visita está em cima da mesa, finalmente, estava no calendário, já se sabia desde o princípio, que era preciso finalmente começar a tratar das mudanças na máquina, da alteração da estrutura. O Estado é um problema grande, embora não seja o principal problema, mas é o problema grande desta questão. Toda a gente tem as atenções centradas aí, aliás, um dos objetivos deste livro é mostrar que a economia é outra coisa, que a realidade das empresas é outra coisa e que temos que olhar para esse outro lado, onde ninguém está a olhar. E aí é que vão acontecer as coisas que nos salvam. É evidente que no Estado vai correr mal. Por muito bem que corra, vai correr mal. Enfim, os interesses instalados, a enorme quantidade de influências, a confusão, é essencial, pois as pessoas olham sempre para a qualidade dos políticos como se isso fosse determinante. Não é essa a questão. Há uma enorme quantidade de forças e de atitudes à volta do Estado. Se conseguir fazer alguma coisa aí, e esta é que é a questão que toda a gente está a discutir, e é o tema central desta 7ª avaliação, se conseguir mudar a estrutura do Estado é uma coisa boa, é preciso. Nós temos que viver com um Estado que possamos pagar, não podemos ter um Estado que todos os anos tem uma sangria, é preciso ir buscar dinheiro para tapar o buraco, situação que vivemos, como disse, há 20 anos quase, e que sobretudo desde 2001 temos 3 emergências orçamentais e esta é a 4ª. Portanto, isso é uma coisa importante, de facto, é onde a política pode funcionar. A solução da crise não vem daí, a solução da crise vem do lado económico, vem do lado das empresas, quer dizer, vem de 10 milhões de pessoas a mudarem a sua vida, a encontrarem alternativas, a mexerem-se. Isso está a acontecer até antes da Troika chegar, já está a acontecer desde 2008. Não está a ser fácil, evidentemente. Toda a complicação política aumenta, o sarilho, então, toda a dificuldade do Estado, que nos atira para cima com impostos, que reduz os salários, enfim, aumenta o problema. Ainda não se vê neste momento o crescimento, embora já esteja a prazo, quer dizer, as previsões sérias da União Europeia, não as políticas, mas as sérias feitas por entidades internacionais, dizem que na segunda parte deste ano provavelmente haverá alguma recuperação, o que não quer dizer que ao longo do ano não caiamos, mas começará nessa altura alguma subida. Portanto, está na altura de começarmos a pensar na recuperação. Ainda não estamos nela, mas é preciso começar a pensar. O professor, já na obra anterior, fala muito dos ciclos e, de certa forma, desdramatiza, porque encara todo este cenário, e se eu estiver incorreta, por favor, corrija-me, encara todo este cenário como ciclo económico. Portanto, uma vez em cima, outras vezes em baixo. Enfim, um ciclo económico. O professor, em que fase deste crescimento é que nós estamos? Estamos no ciclo da queda, já demos a volta, em que fase é que estamos completamente? Estamos no ciclo da descida. Não é? Os ciclos económicos não são regulares, é importante dizer isto. Agora, é importante também perceber que acontecem sempre. Há épocas piores do que outras, há épocas de doença, e eu penso que Portugal está numa situação desta, é a pior crise desde a Segunda Guerra Mundial, portanto não é um ciclo, digamos, normal. Agora é preciso perceber que aquela garantia que as pessoas tinham de que ia sempre correr bem, de que o crescimento estava óbvio e que a gente ia ter para o ano melhor do que tínhamos este ano, essa ideia que as pessoas têm contrasta com a realidade. A realidade é uma realidade de flutuação, uma flutuação na melhoria das condições de vida. Também não podemos dizer que estamos iguais à Primeira República, é evidente, não estamos nada parecidos, nem sequer com o 25 de Abril, estamos todos muito melhores do que estávamos. Agora, isso não quer dizer que não haja pobres, quer dizer que não haja flutuação, que não haja crises, falências, isso faz parte da história da economia. E é importante ter um recuo de algumas décadas e olhar para a realidade. Nós temos muita informação que fomos acumulando ao longo dos séculos até, temos 8 séculos de crises financeiras de informação, é muito utilizada neste livro, como já era no anterior, onde felizmente a informação já estava disponível nessa altura, para percebermos que temos que relativizar a nossa situação. Quer dizer, a maior parte das pessoas está a dizer que isto é o fim do mundo, que é o fim de Portugal, é o fim desta geração. É um disparate, não tem nada a ver com isso. Agora, não quer dizer que não doa, e dói muito, claro. Professor, deixe-me pegar numa frase que diz que Portugal é socialista e repete, enfim, no mesmo parágrafo, até repete, agora não encontro aqui, mas que repete que Portugal é socialista. Até que ponto é que o facto de considerar que os portugueses são socialistas afeta a dificuldade ou não de reestruturar esta nossa dívida? É uma característica dos portugueses. Todos os partidos portugueses são socialistas. Todos eles querem o Estado, estão sempre a falar no Estado, só pensam no Estado. São socialistas, não é? Não é socialistas no sentido estrito, mas é no sentido genérico. Os portugueses fascinam-se com o Estado. A maior parte dos outros países da Europa, nos outros países do mundo, a maior parte das pessoas está a tratar da sua vida. O Estado vem lá, às vezes ajuda, às vezes complica, mas não é o agente central. Portugal só fala do árbitro. Nunca chuta a baliza, nunca fala dos jogadores, está sempre a falar do árbitro. É assim no futebol, é assim na política, é assim na economia. E essa é uma orientação. Tem vantagens e tem inconvenientes. Eu acho que estas características de fundo nunca são necessariamente de um lado, são sempre dos dois. Tem vantagens e tem inconvenientes. É verdade que nós depois desprezamos sempre o Estado.
Quer dizer, ao mesmo tempo que estamos sempre a pensar no Estado, estamos todos a tentar enganar o Estado, aldrabar o Estado, fazer ao lado, desconfiar do Estado. Temos uma atitude ambígua perante esta realidade. É importante perceber que esta é a situação. Não é? E isso, de alguma forma, pode afetar esta reestruturação da economia estrutural? É absolutamente central, evidentemente. Quer dizer, esta atitude que nós temos perante o Estado é absolutamente central. Aliás, há uma enorme quantidade de interesses instalados que estão a usar isso como forma de chantagem sobre o governo. Mas o professor acha ou não que, por exemplo, que agora vão existir cortes nos funcionários públicos? Acha que isso vai ser, apesar de ser uma medida politicamente, que pode ser considerada, enfim, correta ou menos politicamente... Bem, nós temos um número de funcionários públicos, não é o dinheiro que eles ganham, coitados, eles até ganham pouco, mas temos um número de funcionários públicos que é absolutamente insustentável. Quer dizer, qualquer comparação com os outros países da Europa mostra que a percentagem de funcionários públicos verdadeiros, quer dizer, é preciso olhar mesmo, depois a seguir os próprios funcionários públicos, que também sabem disto bastante bem, fazem várias contas para dizer o contrário, não é? E, portanto, consegue-se, hoje é muito fácil demonstrar o contrário. Agora, se nós olharmos claramente, Portugal é dos países que tem que resolver isto, e todos sabem, aliás, as pessoas que estão na função pública sabem isso melhor do que ninguém, que nós temos dos melhores funcionários do país estão no setor público e os piores estão no setor público. Nós temos pessoas que se dedicam à causa e que trabalham de manhã à tarde e à noite e que fazem funcionar os seus serviços sem qualquer comparação com aquilo que realmente ganham. E ao lado está um tipo que não faz nenhum e que está lá simplesmente a complicar até a vida do primeiro. E isto acontece entre os serviços, dentro dos serviços, por cima dos ministérios. Nós temos uma enorme quantidade de bloqueios, de burocracias. Toda a gente sabe isto. E, em particular, os que estão lá dentro sabem isto. Depois, quando chega ao momento de cortar, toda a gente se esquece e começa a tentar demonstrar o contrário. Conheço. Mas o professor acredita que vão existir cortes na função pública depois desta sétima avaliação? Já estão a existir. Os que estão a existir são os maus. Quer dizer, o que está a fazer é cortar a todos, que obviamente é um disparate. Não se pode cortar os salários de todos, mas é a maneira fácil de fazer. É má, mas é fácil. Professor, outras medidas, a austeridade, e falo de austeridade, enfim, para o cidadão em casa, que normalmente traduz isto em mais impostos. Acredita que também vão surgir novos impostos? Bem, os impostos Ou acha que já chegámos ao limite? Os impostos estão para lá do razoável, primeiro ponto. Segundo ponto, os impostos dão pouquíssimo dinheiro. Nós somos dos países que temos as maiores taxas de imposto e daqueles que recebem menos dinheiro em imposto. Isto, aliás, está provado no livro. Porquê? Porque há uma enorme fuga aos impostos. Ou seja, há muitas pessoas em Portugal que estão a pagar impostos muito para lá do que seria razoável. E há outros que não estão a pagar nada. Portanto, o problema não é um problema de taxas, é um problema de base. E houve melhorias nesse ponto, todos nós sabemos, nos últimos tempos, melhorias nesse aspecto. Mas mesmo assim, Portugal continua a ser dos países que têm menos receita de impostos, em particular sobre o trabalho. Somos mesmo o último dos 15. Em 2010, os dados não são mais recentes, infelizmente, mas a única informação que temos, e são dados muito difíceis de recolher, e portanto a União Europeia publica com a grande atraso, mas o que nós sabemos é que é dos países que paga menos impostos sobre o trabalho e dos que paga mais impostos sobre o capital. Porquê? Porque a maior parte de outros países não querem tributar o capital porque querem atrair o investimento. E nós temos que ir para cima do capital. E de que forma é que isso também está ligado ao facto de precisarmos de mais economia? Agora, enfim, a frase do dia e que todas as pessoas comentam, precisamos de mais economia. O que é que isto significa, professor? Isto significa uma coisa que é óbvia e que ao mesmo tempo não quer dizer nada. Quer dizer, é óbvio que nós precisamos de mais economia. Agora, o problema é esta economia andou balofa. Quer dizer, foi artificialmente empolada, foi criada uma enorme quantidade de empresas e até de setores que não são sustentáveis, a não ser se nós andarmos a endividarmos. E essas empresas têm que desaparecer, porque não são sustentáveis. Mas para criar mais economia também é necessária a dita palavra incentivo, não é? Incentivo empresarial. Estes incentivos, o quadro empresarial, neste momento, que cor é que o pinta? Bem, eu diria, as nossas empresas têm uma enorme capacidade, são das melhores do mundo. Agora, os incentivos que estão criados em muitos aspectos do Estado são para complicar. O Estado está ali para perseguir, toda a gente tem ideias, toda a gente sabe o que eu estou a falar também, todas as pessoas que têm ideias e iniciativas são depois perseguidas por inspectores, por regulamentos, por regras, etc. E, felizmente, em Portugal a gente não liga muito. Se nós ligássemos àqueles regulamentos todos, então o país ficava para obras, não era possível funcionar. Portanto, nós temos um problema grave de incentivos, que foi criado também por isto. O Estado empolou brutalmente e, muitas vezes, com o carinho de ajudar as empresas, é exatamente esse carinho que vai estragar as empresas, vai distorcer o processo, vai criar uma enorme quantidade de dificuldades. Portanto, nós temos, de facto, em certos setores, situações desastrosas de criação de incentivos. Apesar disso, os portugueses fazem. Apesar disso, a gente inventa, a gente faz ao lado, a gente imigra, ou a gente exporta, ou a gente... Isto é que é extraordinário. Nós temos uma economia espantosa. É aí que está o nosso grande valor e para aí as pessoas não olham.
Estão todas a olhar para o Estado. E até estão a pedir ao Estado mais apoio, mais coisas, como se fosse o Estado a criar empresas, ou fosse o Estado a ensinar alunos, ou fosse o Estado a ter filhos. Quer dizer, não é o Estado que faz essas coisas. Deixemos de olhar para o Estado, vamos olhar para a realidade económica, para a sociedade, vamos tentar resolver os problemas. E até vamos pedir ao Estado para reduzir. Largue, faz favor, deixe fazer. Isto não quer dizer liberalismo extremo. Aliás, o nosso problema é exatamente o contrário. Nós temos excesso de peso do Estado. Ninguém quer que o Estado desapareça. O Estado tem imensas funções. Agora, é preciso que essas funções sejam controladas por um objetivo geral. E, infelizmente, o que aconteceu em Portugal nos últimos tempos, e a maior parte disso com dinheiro que não é nosso, dinheiro emprestado, foi que uma enorme quantidade de interesses se instalaram à volta do Estado e fizeram do Estado o seu interesse, o primeiro interesse. E, portanto, o Estado, neste momento, não está como finalidade de proteger o ambiente, está como finalidade de fazer estudos de impacto ambiental, que é uma indústria que existe e que é alimentada. Não está como finalidade de tratar doentes, está como finalidade de tratar da carreira dos médicos, que é uma coisa importante. Não está como finalidade de ensinar alunos, mas é tratar da vida dos professores. O objetivo do Estado é tratar daquelas entidades que, de facto, deviam estar a servir o povo e não servir o povo. Este é que é o ponto. E, portanto, isto foi feito durante muito tempo com dinheiro borla, alimentou uma enorme quantidade de entidades. De repente, em poucos anos, em poucos meses, fazer uma inversão é extraordinariamente difícil. É o que nós estamos a ver à nossa volta. Professor, só para terminar, sei que assinou, enfim, há poucos dias uma petição onde diz que as leis sociais aprovadas nos últimos 6 anos provocaram um retrocesso social que potencializou a crise económica. Bem, nós temos um problema muito mais grave, que é de uma outra natureza, e que eu também analiso no livro, que é estamos a falar em gerações, que é, houve um ataque à família e houve um ataque à vida de uma maneira absolutamente assustadora. Nós temos a taxa de fertilidade mais baixa da Europa Ocidental, uma das mais baixas do mundo. Nós estamos a prazo a comprometer o futuro do país, quer dizer, não temos filhos. E sem filhos não há economia. E sem filhos não há nada. Quer dizer, aliás, não quer dizer que a economia portuguesa não se ressinte nada, vem para cá outros que ocupar o nosso espaço. Eu não estou preocupado com a economia portuguesa, estou preocupado com a cultura portuguesa, estou preocupado com Portugal. Outros virão cá a ocupar o nosso espaço. Nós não estamos a ocupar este espaço. E, portanto, o que há neste momento é um ataque sistemático por políticos, e este governo que está lá já há bastante tempo não fez nem nada diferente do anterior, portanto, não tem a ver sequer com ideologias políticas, mas temos um ataque sistemático que está a estrangular o futuro do país, que não se sente a curto prazo. No curto prazo está tudo preocupado com a troika e com os dinheiros. Agora, a longo prazo, em termos estruturais, há um outro problema que não tem nada a ver com esta crise. Já cá estava muito antes da crise começar e ainda vai cá estar muito depois da crise ir embora, mas que é muito mais grave. E aí sim, aí temos um problema de geração, aí temos um problema de fundo. Professor, sem dúvida nenhuma que eu gostava de lhe perguntar também que a imigração quer dizer, a população e a energia são 2 vetores da economia de futuro. Estou a pensar em médio e longo prazo, agora estou a sair um bocadinho da crise. Considera mais alguma variável, além da população e da energia? Nós temos um problema fundamental de orientação, digamos, diplomática, estratégica da nossa economia. Nós sempre fomos muito flexíveis nisso também. E isso é bom. Mas, evidentemente, que neste momento somos parte ativa da Europa, que é um país, uma zona que está com muitas dificuldades, mas que é uma zona que tem imensas potencialidades. Era preciso sermos, nesse campo, estrategicamente muito definidos. Nós temos grandes vantagens de passar para outros lados se isto correr mal. Muito mais do que a maior parte dos outros países que estão mesmo no centro da Europa e ou a Europa corre bem ou eles estão tramados. Nós não. Nós, felizmente, passamos para outro. Agora, era muito importante que, no quadro da população, que é evidentemente o fator mais importante, é a energia a seguir, e a comunicação, nós tivéssemos também uma boa orientação em termos de colocação da nossa perspectiva estratégica relativamente aos Estados Unidos, relativamente à globalização, onde nós podemos ser um pivô central dessas coisas, mas neste momento sermos contributos para que a Europa corra bem. E de facto isso é verdade, se Portugal correr bem, e a Europa está ansiosa para que isso aconteça, a Europa consegue olhar para um sucesso no grupo dos que estão a correr mal. E por isso está toda a gente ansiosa, a começar pela Troika, que isto corra bem, ao contrário do que a maior parte das pessoas está a dizer, porque é fundamental que Portugal corra bem, ou então juntamos-nos à Grécia como mais um fiasco, e quando isso acontecer, então aí começa a Europa a perder, provavelmente, até o futuro como unidade. Sr. Professor, muito obrigada por este esclarecimento e pela apresentação deste seu livro, As Discussões da Recuperação, do professor João César das Neves. Muito obrigada por nos ter acompanhado e já sabe, na próxima semana estaremos de volta com mais e pertinentes ideias em instante. Até lá, tenha uma boa semana.